paz do Senhor. Amém. Nós fortes, nós vencemos o cansaço, vencemos as guerras. Poderemos estar em tantos outros lugares, mas nós somos como Maria, nós escolhemos a melhor parte. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Muito bom, muito feliz de conhecer mais um povo que vai morar na Serra. Amém. Pastor Samuel, muito obrigado pela honra. Quando ele mandou o convite, eu falei, não tem como negar. E, gente, eu não sei você, mas eu acredito que Deus já está falando conosco desde a primeira oração. O culto não é só culto, o culto é um lugar de entrega. E eu acredito que cada entrega, cada palavra, cada louvor lançada no mundo espiritual não vai ficar só aqui. Palavras no mundo espiritual se tornam decreto. E quando eu cheguei aqui, estavam falando de unidade, falamos de cadeia, e o meu coração queimou, porque o texto que eu escolhi para ler fala sobre isso. Atos capítulo 12, versículo 5. Para a gente ver que não é só um culto, não é só uma palavra, não, tem algo que Deus ainda quer fazer nessa noite. Eu não sei se eu já posso sentir a presença de Jesus nesse lugar. Não despreza nada, não. Fica ligado, porque quem sabe é hoje. Aleluia. Atos capítulo 12, versículo 5, gente. Meu Deus. Jesus está aqui. Só o versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração. Ou em outra, na minha tradução, King James, que eu gosto, mas a igreja constante, em unidade, orava por Pedro. Aleluia. A igreja em unidade orava por Pedro. Aleluia. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer. Aleluia. Porque o culto é teu, Jesus. O Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser batizar, batiza. Se o Senhor quiser libertar, liberta. Mas nós te pedimos só uma coisa: não nos deixe sair da mesma forma. Muito obrigado porque tua presença é real, meu Senhor. Aleluia. É isso que eu te peço, desde diante agradeço, pode se sentar. Gente, antes de começar a falar, o pastor falou que eu poderia trazer uns livros, eu correndo, consegui só trazer 5. 4 livros é sobre Resgatando uma Alma. É um livro que edifica muito, é um testemunho. Eu falo, eu não gostava de ler testemunho. Que a gente, hoje em dia, com a tecnologia, é mais fácil ouvir. Mas quando eu li, eu fui edificado. Eu li 3 vezes em seguida, eu falei, preciso ler. E está no valor de R$15. Se o irmão quiser abençoar, quero dar mais, deixa eu usar. E no outro é sobre o poder da oração. Esse é um pouco mais extenso. Esse está no valor de R$30. Se o irmão quiser, vai estar ali. Já trouxe 5 unidades que eu peguei correndo com meu pai. É professor de teologia, então a gente tem uns livros lá. Acho que vai nem sentir falta. Se sentir, eu falo que Deus tocando no coração. Querido, o livro de Atos é um livro conhecido por todos nós. Atos da continuidade, após Cristo subir. E o interessante, pastor Samuel, que diz o texto que antes de Cristo subir, Cristo prepara os discípulos. Cristo prepara para dar continuidade. E uma certa feita os discípulos vão entrar no embate com Jesus. Vão falar, os discípulos de João oram, eles fazem. Por que a gente não faz? Jesus vira para eles e diz, ainda não é chegada a hora. E isso aqui me encanta, porque eu preciso ter maturidade para entender qual é o tempo que eu estou. Tem horas que Deus não quer que eu pregue, tem horas que Deus quer que eu sente para aprender. E isso é um grande confronto na minha geração, que a gente quer fazer as coisas sem nunca ter sentado para aprender. A palavra para a vida de alguém é, saiba respeitar o tempo. Talvez você está no tempo de aprender e você quer falar. E a palavra só pode falar quem um dia sentou para aprender. O problema da minha geração é que a gente quer pregar, a gente quer cantar, a gente quer servir, mas a gente nunca teve capacidade de sentar para aprender. Primeiro senta, aprende, depois levanta e faz. A minha palavra para a vida de alguém é, saiba respeitar o tempo. Tem ministério frustrado porque a pessoa quer chegar fazendo, mas chega uma hora que você cansa, morre e fala, ninguém me falou, não, talvez você está no tempo de sentar para aprender. Pedro, senta e aprende, porque quando chegar a tua hora para falar, não vai ser só uma pregação, não vai ser só louvor, vai ser outro testemunho, vai ser uma pregação. Saiba respeitar os tempos.
chega no gás, a gente chega muito na velocidade, e quando chega na hora, muitos se perdem. Quantos começaram com a gente, servindo no gás, aceitaram Jesus ontem, já querem fazer 1000 coisas. Você é contra? Não, mas primeiro senta, aprende, pega a base, porque quando você levantar, não vai ter homem, não tem diabo, não tem inferno que te derrube. O problema da minha geração é que a gente quer fazer as coisas, mas quando vem os primeiros ventos, que a gente não tem estrutura, a gente desvia. E a palavra para a vida de alguém nessa noite, Deus vai te dar estrutura para você poder aguentar as guerras. Deus vai te dar base. A palavra para a vida de alguém que tem mão para levantar sem profecia, Deus está te dando estrutura. Deus está te dando base para você poder suportar. Aí o texto diz que a palavra começava a crescer naquele tempo. Atos capítulo 1, Jesus sobe, capítulo 2, o Espírito desce, capítulo 3 começa a expansão, Pedro prega, 3 mil almas aceita Jesus, é uma coisa linda, da segunda 5.000, e o texto diz que isso começa a incomodar. Todo crescimento gera incômodo. E o crescimento da igreja não foi diferente. Aí o texto diz que por aquele tempo se levantou um rei chamado Herodes, que começa a se levantar para perseguir. Também levanta Saulo de Tarso, que persegue os irmãos. Mas sabe qual é o que dá nó na cabeça dele? É quanto mais eles oprimiam, mais a igreja crescia. Quanto mais eles batiam, mais crente surgia. E essa é a fúria do meu e teu adversário, porque eles nos perseguem, ele nos oprime. Mas quanto mais ele nos oprime, não é que mais crente você vai ficando, não é quanto mais ele te persegue, não é mais para a igreja você vai. Olha você hoje, se fosse há um tempo atrás, você estava cansado, tinha tudo para estar em casa, tinha 1000 motivos para não vir hoje, mas você entende que as guerras que te trazem para cá estão te batendo, não é que mais crente você vai ficando. A minha palavra para a vida de alguém é: quanto mais te bate, quanto mais te persegue, mais crente você vai ficando. Quanto mais eles te levantam, mais pro altar você corre. As tuas guerras não têm poder para te paralisar. Não usa as tuas guerras como desculpa. Usa a sua guerra como combustível para estar aqui. Eu estou em guerra, agora mesmo que eu estou em batalha, agora mesmo que eu vou buscar como eu nunca busquei. Você não vai usar as tuas guerras como desculpa para te desviar. Você vai usar como motivo para continuar crente. É porque está um tempo que as pessoas querem muita desculpa para se desviar. E eu falo, vem você usar as tuas guerras como desculpa, usa elas como mais motivo para orar mais. Usa as tuas guerras para você orar. Usa ela para: eu tinha tudo para estar em casa, tinha tudo para dar depressivo, e agora mesmo que eu vou orar como eu nunca orei. O texto diz que ele perseguia, mas quanto mais perseguia, mais crescia. Aí olha que o texto diz, aqui é interessante, que diz que por aquele mesmo tempo Herodes mata Tiago. Aí prende Pedro é o pastor da igreja, e a questão é: o que faz agora que o pastor está preso? O que faz quando aquele que era o líder está preso? E o texto diz que ele não está só preso, ele está entregue com 16 guardas prendendo a prisão. Quando a gente olha, parece que o cenário piora. Quando a gente olha bem de coisa melhorar, piora. Aí o que o texto diz? E que a igreja, aqui eu tiro 3 coisas, e eu termino a minha saudação dizendo: a igreja orava. A igreja em unidade orava. A gente precisa entender que a nossa maior arma ainda é a oração. Aí o tempo em que a gente usa muitas armas, a gente usa a internet, a gente usa tantos contatos, e tem coisas que o céu permite para nos mostrar que tem coisas que só o céu pode resolver. Tem coisas que dão errado, que se você falar com fulano, dá certo. Não, vou falar aqui com o ciclano, o céu permite algumas coisas darem errado na nossa vida, para a gente entender que a nossa maior arma é a oração. Lembra da tempestade? Olha que o texto diz que, vindo uma grande tempestade, os discípulos remaram, tentaram jogar a água fora do barco, mas o que o texto diz? E eles, lembrando que Jesus está logo ali, eles chamam: mestre, não importa que nós perecemos, porque o vento se levanta, o vento não te acorda. E eu preciso falar uma coisa aqui para alguém: tem horas que a tua tempestade não vai acordar Jesus, tem coisas que você passa que não vai levantar Jesus, mas o que vai levantar Jesus vai ser a tua oração, o teu clamor. Aquilo que a tempestade não faz, a tua oração faz. Aquilo que as tuas guerras não faz, a tua oração faz. Talvez você está sendo apertado, está sendo oprimido, e fala: Jesus não está vendo, ele está vendo, mas ele está esperando um posicionamento
física, sempre foi espiritual. Você lembra que Paulo diz aos irmãos Efésios? Diz, a nossa guerra não é contra a carne, não contra o sangue, mas sim contra a principado e potestade. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer guerrear contra o nosso irmão. A gente guerreia contra os nossos pais. A gente guerreia contra os nossos maridos, contra nossas esposas, contra os nossos irmãos, sendo que a nossa guerra não é contra eles, mas sim quem está usando eles. Posso liberar uma palavra para a vida de alguém? Os maiores dons que você poderia pedir, dom de cura, dom de visão e revelação, pede dom de discernimento de espírito, para você saber contra quem você está guerreando. Tem gente guerreando guerras erradas, e você está guerreando muitas das vezes contra o seu próximo, a tua guerra não é contra ele, a guerra não é quem está usando ele. Você tem na porta do bar discutir com o teu marido, sendo que a tua guerra não é contra ele, mas é contra o demônio que está usando ele. A minha palavra para a vida de alguém, Deus está te dando discernimento de espírito. Você vai pegar a tua guerra certa. Você não vai chegar gritando com o teu filho, mas vai chegar falando, demônio, sai que está usando meu filho, que está usando meu marido. Deus está dando discernimento para o meu filho. Você tinha uma graça aqui, Deus está te dando discernimento. Chega de guerrear guerras certas com armas erradas. A gente vai guerrear certas. Aleluia. O texto diz, meu pastor, que a igreja ora. E uma coisa frustrante é, se a gente for ler o texto, não tinha uma oração de tempo. Como assim, Samuel? A igreja não precisava de um milagre para hoje, precisava para ontem. Porque Pedro seria apresentado no dia seguinte para ser morto. Isso aqui, eu quero que você tenha maturidade para ouvir isso aqui. A pior coisa que tem é o tempo. Quem ora aqui há muito tempo sabe que o tempo é uma coisa frustrante se você não tiver em Deus. Tem coisas que a gente ora em vez de a gente orar. Não sei se já aconteceu com você. Tem coisa que estava ruim, mas só foi você orar, as coisas piorou. Só foi você mexer e aí as coisas pioram. Preciso falar isso aqui, pastor. Talvez você não me conheça, eu sou Samuel Gomes, sou charado pastor. E eu sou filho de pastor e filho de missionário. Sou criado na Assembleia de Deus. Parece não, mas a gente é crente do pé roxo. Se tiver aqui embaixo, a gente vai contar lá de porta. E eu tenho 20 anos, não parece um pouco mais velho, mas eu passei por uma guerra que foi a guerra que marcou meu ministério, mas foi onde Deus me amadureceu. Eu vivi o divórcio, vi meus pais se separando. Isso aí foi 3 anos atrás. Pensa numa mente de um adolescente vendo os pais, que são pastores de igreja, se separar. Irmão, se você pensar em todo tipo de campanha, eu fiz. Eu orei 1 semana no monte. Eu orei 1 semana na igreja. Eu busquei. Mas sabe o que me frustrou? Foi eu fazer e não ver nada acontecendo. Foi eu bater na porta do céu e em vez de as coisas melhorar, não é que piorava? E eu posso falar, isso muitas das vezes é o que vem para nos motivar. É isso que frustra, porque eu estou orando tanto e nada acontece. Eu estou buscando e parece que quanto mais eu busco, a minha casa vira de cabeça para baixo. Mas aí a questão foi, por que continuar fazendo? Por que buscar se quanto mais eu busco as coisas pioram? Por que orar? Porque quanto mais tu ora as coisas pioram, é porque eu estava debaixo de uma palavra. E muitas das vezes eu estou falando para alguém que só está aqui. Por que tu está debaixo de uma palavra? Porque se fosse por você mesmo, você já teria parado há muito tempo. Você tinha uma graça aqui. Se fosse você mesmo, você teria abandonado há muito tempo. Mas por que você não abandona? É porque você está debaixo de uma palavra de Jesus. Eu estou falando para alguém que está vindo arrastado e muitas das vezes você não vê porque você não quer, mas você vê porque você está debaixo da palavra dele que ele liberou sobre a tua casa. Eu não vou falar que isso é errado. Não, gente. Tem dias que eu vinha, tem dias que eu pregava, que eu não queria pregar, eu não queria fazer. Mas por que eu fazia? Porque eu lembrava daquilo que ele prometeu sobre a minha casa. E eu estou falando para alguém que tu está chegando aqui, tu está nas últimas. E a palavra é, cadê Jesus que não se movimenta? Cadê o céu? Quanto mais eu busco, o céu se fecha. E a palavra para a vida de alguém, o céu está vendo as tuas orações. Eu não sei se isso te
alegra, se isso te motiva, mas a palavra Jesus está vendo as noites que tu perde em claro, chorando, que tu tem força nem para orar, só sai lágrimas, e muitas das vezes parece que ninguém vê, mas o céu está vendo as guerras que tu trava que o homem não vê. É isso que me conforta, porque a igreja orava incessantemente, a igreja era em constante oração, a igreja não era como a gente ora hoje querendo que Deus responda amanhã, e se Deus não responde amanhã, a gente para de orar, a igreja ficava batendo na porta do céu. Talvez é isso que está faltando nas nossas vidas, nós oramos um dia querendo que Deus responda no outro dia, se não responde a gente para de orar, mas a palavra não vai dizer de alguém, Deus está falando, seja constante, sabe? Eu estou 10 anos batendo na porta do céu, nem se for preciso mais 10, mas você não vai parar de orar. Ora, ai, não senti uma graça aqui, a palavra vai dizer de alguém, bate mesmo na porta do céu, está sendo frustrante, os anos se passam, parece que as coisas não melhoram, mas a palavra é seja constante em oração. A gente precisa voltar a orar. Glória a Deus. Meu Deus. Talvez a gente precise voltar a orar. Aí tem coisas que o Senhor permite para a gente voltar para o lugar onde nunca deveríamos ter saído. Aonde? Voltar na oração. Tem coisas que o céu permite para a gente voltar a orar como a gente voltava antes, gente. Talvez para você estava tudo normal, para a igreja poderia estar tudo normal, só mais uma perseguição. Mas o céu permite algumas coisas acontecer para a gente voltar a orar como orávamos antigamente. A porta quem fechou não foi o homem, não foi o diabo, tem portas que é o próprio Deus que fecha para você voltar a buscar como buscava antigamente. Tem relacionamentos que dão errado, tem amizades que o céu arranca, tem portas que o céu fecha, que não é o homem. A gente ora, mano, foi o diabo, não, foi o próprio Deus para a gente voltar a buscar como buscava antigamente. Aleluia. Porque toda vez que eu lembro disso, eu lembro do povo de Israel. Juízes dizem, a gente olha toda a história de Juízes, a gente diz que o Senhor apertava o povo, as coisas melhoravam, o povo se afastava e diz, e o Senhor levantava os seus inimigos. Quem levantava não era o diabo, era o próprio Deus. Tem apertos que a gente sofre na vida que não é o diabo, não é o homem. É o próprio Deus nos apertando para a gente voltar para o lugar da oração. Tem perdas na tua vida, tem coisas que você passa que não é o homem. Tem a maturidade para entender isso. É o próprio Deus que fechou essa porta para você estar aqui nessa noite. Porque se as coisas tivessem saído do teu jeito, nem aqui você estaria em todos os outros lugares. Mas o próprio Deus permitiu para a gente voltar a orar. Aí o texto diz uma coisa aqui, eu só aplico das coisas em cima, diz, e a igreja era unida. Tem guerras que vai ser sozinho. Tem guerras que o próprio Deus vai permitir para nos amadurecer, para querer nos ensinar algo. Lembra de Jesus em Getsemane? Jesus chama 3, mas os 3 dormem, Jesus vai sozinho. Tem guerras que é nossa, mas tem guerras que a gente vai vencer na unidade. Aleluia. Tem guerras que a gente não suporta sozinho. E a minha palavra para dizer de alguém é simples, mas pode ser a palavra que pode mudar a tua semana é que Deus mande amigos de céu para você. Que Deus te apresenta amigos de oração, que no dia que você estiver precisando, eles pegam na tua mão e falam, sozinho nessa guerra tu não entra. Eu estou contigo para precisar. Me liga 3 horas, me liga meia-noite, me liga 6. A minha palavra é, deixa o céu te apresentar os amigos dele. Deus vai te apresentar amigos de verdade, amigos que oram, amigos que buscam. Meu Deus. Aleluia. A palavra é que Deus vai te apresentar pessoas que vão entrar na mesma guerra que você. Aleluia. Deus vai te dar amigos de oração. É um tempo que temos amigos de tudo. Temos amigos da resenha, os amigos da festa, os amigos do baile, mas não temos os amigos de oração. E minha palavra, Deus vai colocar pessoas na tua vida que é chata mesmo, que fica, vamos no monte, vamos orar, vamos buscar. Mas esses são os amigos que o céu vai te apresentar. Que no dia que tu estiver mal, eles vão pegar na tua mão e falar, hoje tu não tem força, nem se for te arrastando, como foi aquele paralítico. Ele tinha 4 amigos que levantaram a cabeça dele. Hoje tu precisa, a gente está aqui porque você precisar. Deus vai te dar amigos que nem vão precisar te carregar. Eles te carregam, mas parado você não vai ficar. Aí o texto encerra dizendo que a igreja orava. Mas só que o texto encerra no versículo 6 dizendo uma coisa que me encanta.
que Herodes estava naquela mesma noite para apresentar Pedro. Aí olha o texto diz, e o anjo do Senhor foi até a prisão. Isso aqui vai no glória? O anjo não vai até a igreja. Meu Deus. O anjo vai até Pedro. E Pedro que está preso vai até a igreja. Ah não. Vou repetir aqui, gente. O anjo não vem na igreja. O anjo vai lá. E quem está preso lá, vem pra cá. Glória a Deus. Senti uma graça aqui. Senti uma graça aqui. Vou liberar para a vida de alguém. Enquanto nós oramos aqui, na terra não parece que aconteceu nada. Na terra está tudo normal, mas o mundo espiritual está se movimentando. E quem está preso lá, ainda essa semana, quem está preso lá, vem pra cá. Conta os dias que tu vem cultuar sozinho. Conta os dias que tu está vindo cultuar sozinho. Porque quando nós oramos aqui, Deus liberta lá. E quem está preso lá, vem pra cá. Sabe onde recebe essa palavra? Enquanto nós oramos aqui, o céu está se movimentando na tua casa. O céu está se movimentando na tua família. Enquanto você está aqui, Deus está limitando lá. A depressão vai ser retirada do quarto. A ansiedade vai por terra. A síndrome do pânico vai por terra. O culpa, os amigos mal influência vai por terra. Deus pega na boca de fogo. Deus pega naquela roda e traz pra cá. A minha palavra é: enquanto nós oramos, o céu se movimenta. Enquanto nós oramos, meu pastor, o céu se movimenta. Samuel, não aconteceu nada aqui. Pra você não aconteceu nada. Mas quem é espiritual já entendeu. O céu está se movimentando. Quem pode ver essa nuvem? A palavra para a vida de alguém é: tu precisa de força, recebe força. Se tu precisa de ânimo, recebe ânimo. Se tu precisa de uma resposta, recebe uma resposta. Não saia do altar da oração. Vamos na oração. Continua assim mesmo, cansado. Continua assim mesmo, sem força. Continua assim mesmo, sangrando, se arrastando. Mas não saia do altar. Porque aí nesse ano nós iremos falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa ainda tem surpresa de Deus. Pastor, o texto diz naquela mesma noite. O texto não foi mais tarde, não foi naquela mesma noite. Quem sabe, gente, acontece nessa noite aquilo que não aconteceu nos outros 10 meses. Quem sabe nessa noite acontece aquilo que não aconteceu nos últimos 10 anos. Um culto tem poder de gravar aquilo que está gravado. É com temor e tremor na alma que digo isso. Quem sabe nessa noite a porta abre, o rio volta, mais da graça. Quem sabe nessa noite quem sabe nessa noite acontece a cura que os médicos dizem agora. Quem sabe nessa noite a paz de espírito entra na tua casa. Pecado seja o teu santo nome, Jesus. Sabe o que é verdade, gente? Estás aqui neste lugar. Aleluia. Eles estavam debaixo de uma palavra. Que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, e tudo que nós precisamos é de uma palavra. Estou falando para alguém que tentou a noite inteira. Lucas capítulo 5 diz um texto que eu acho mais lindo. Eu iria pregar sobre esse texto esta noite, mas esse texto queimou no meu coração. Atos
diz que Pedro, Tiago e João pescaram a noite inteira. Quando Jesus vira para eles, isso aqui eu encerro agora mesmo, olha o que eles dizem. Jesus vira e diz: o que vocês pescaram? Aleluia. Não pescaram nada. Aí Jesus vira para ele e fala: volta para o mar. Pedro fala uma das frases mais lindas que eu acho desse capítulo, diz: mestre, nós tentamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a tua palavra. Estou falando para alguém que tentou de verdade. Estou falando para alguém que tentou de verdade. Aí Pedro fala: nós tentamos a noite inteira. E coisa frustrante é quando você tenta de verdade e não dá certo. Aí a pergunta é: por que agora vai dar certo? Por que dessa vez vai ser diferente? É simples, gente. É porque está debaixo de uma palavra. Aleluia. Não sei se alguém vai pegar isso aqui. Aí Cristo manda eles voltar para o mesmo lugar de fracasso. Mas eles voltam para o lugar de fracasso debaixo de uma palavra. O que nós precisamos hoje talvez não é um milagre, mas maior que o milagre é de uma palavra de Jesus. Porque saindo daqui debaixo de uma palavra, milagre se torna detalhe. Lembra do centurião? Quando Jesus vai falar, vou na casa dele, ele encontra Jesus e fala: mestre, eu sou homem que mando e desmando, mas como o Senhor, eu só preciso que o Senhor libere uma palavra e quem está lá fica curado. O que nós precisamos, Samuel, é de uma palavra. Quem está preso lá é curado, é liberto, é livre. O que nós precisamos hoje é que Jesus não lá e não fala: Jesus, libera uma palavra, é tudo que eu preciso. A porta é boa, mas maior que a porta é a palavra de Jesus. O milagre é bom, eu necessito, mas maior que o milagre é a palavra de Jesus. A minha palavra para saia dessa noite, voltando para casa, para o lugar aonde foi o teu fracasso, aonde foi o teu choro, mas volta dessa vez. Por que diferente? Porque eu estou voltando debaixo de uma palavra que ele liberou. Eu preciso de uma graça. Volta para casa debaixo de uma palavra. Volta para casa, volta para o lugar de frustração, volta para a empresa, volta para o trabalho, volta para a família, debaixo de uma palavra. É tudo que precisamos. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Volta para lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu estou sentindo uma graça que eu queria orar. Glória a Deus. Ou eu acredito que palavra no mundo espiritual vira decreto. Vamos ser como Ezequiel. Ezequiel só profetizou porque a palavra do Senhor veio sobre ele. Depois ele profetiza. E qual é a palavra que desceu sobre hoje? Fala palavras lá. Aleluia. Profetiza lá. Ora como a igreja. Grita o nome do teu filho. Grita o nome do teu marido. Grita o nome dos teus. Porque eu acredito ainda que oração vira decreto. Eu me lembro de uma época que eu se perdi durante 3 meses e uma irmã me entregou: tu não desceu a sepultura porque tem uma mulher que grita teu nome. Era minha mãe na oração das 5 horas da manhã gritando meu nome. Parece que não, mas enquanto tu ora, Deus livra. A bala que era para acertar não acertou. Tu acha normal os teus filhos sair e voltar? Os amigos que saem com eles não voltam, mas os teus voltam. É porque a tua oração está cobrindo a tua casa. Ora mesmo.
Oh, Espírito da visite. Confunde o nosso adversário. Abre a nossa visão e mostra que maior é quem está conosco do que quem está contra nós. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos. É isso que nós te pedimos. E Deus já te agradecer. Olha pra cá, eu encerro agora. Se tu não grava nada, só grava duas coisas. Não saia do altar da oração, independente de qualquer coisa. Não pare de buscar, independente que a situação esteja boa ou desfavorável. O problema é que a gente é vida que nem Abraão, as coisas melhores a gente se esquece. E o próprio Deus que sabe dar é o mesmo Deus que sabe apertar. Se não for preciso Deus apertar, continue buscando. E segunda coisa, volta para casa debaixo de uma palavra de Jesus. Talvez o cenário da terra deu tudo errado. Talvez eu não tenha mais o que fazer. Quando meus pais se separaram, eu falei, não tem mais jeito. Não é que Deus restituiu e eu profetizo que a mesma restituição que aconteceu na minha vida. Para mim, foi na área sentimental, da familiar. Mas para você pode ser na área financeira, na área espiritual, na área da tua família. Saia debaixo de uma palavra. Volta para casa feliz, falando, eu tenho uma palavra liberada. Lembra das promessas que Ele te fez. Aleluia. Volta para casa debaixo da palavra. Aleluia. Glória a Deus. É isso que eu tenho. É isso que assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia.